Visão Menudo Brega. Este é um livro educativo e cultural criado para levar informações de aprendizado para todas as pessoas, a começar pela infância dentro das salas de aula de todo o Brasil, cujo objetivo principal é abordar temas que falam sobre questões super importantes para o nosso próprio bem, tanto no presente quanto no futuro. O primeiro texto a ser abordado fala sobre o péssimo conhecimento que a massa tem, quase no sentido geral, sobre as leis de execuções penais no Brasil, uma vez que todos estão sujeitos a sofrer sanções na lei, caso venhamos a cometer uma infração. Por exemplo, se você for lesado ou lesar alguém em alguma questão no que se diz respeito à lei, o que fala o Código Penal sobre isso? Para cada caso existe um artigo e uma lei. O que você sabe sobre isso? Será que não deveria começar desde cedo dentro das escolas uma aula sobre pena de infração? Isso traria mais responsabilidade para todos, porque você ia saber de cor o que é uma infração na lei e uma sentença de reclusão. Quer ver só? Sai por aí perguntando quem entende alguma coisa sobre as leis. Seria igual você sair procurando na rua alguém que sabe cantar o hino nacional. Tem varão que às vezes se envolve em coisas ilícitas, causando um verdadeiro caos na vida dos pais. Aí chega um doutor advogado e fala: tá fácil, tô na causa. Sua presença em forma de alívio é uma ducha de água fria depois. Você sabe o que seu filho fez? Sei sim, senhor. Sabe o artigo que ele infringiu na lei? Não, senhor. Aí então você passa a comer nas mãos dele. Você não sabe nada sobre leis? O que ele falar você vai ter que acatar. E se ele for desonesto? Sabe quem sempre vai dar o dinheirinho da picanha do final de semana para ele? Você. Às vezes o caso é irresoluto, mas ele sempre fala que dá um jeitinho. Nesse caso, o sentimento afetivo predomina, fala mais alto que a razão, ou seja, o doutor vence. Por falta de conhecimento, muitas pessoas às vezes planejam executar um plano, não sabendo ela que por trás de tudo existe uma investigação que, quando bem feita, qualquer casa vai ao chão. Esses conceitos também deveriam fazer parte do pré-ensino. O serviço de investigação é composto por equipes altamente capacitadas e que se preparou muito pro ofício. O que para muitos que pensam que fez ou que vai fazer algo de errado e que vai ficar encoberto é mentira. Você só vai saber o quanto foi amador quando se vê diante de investigações. Será que se Guilherme de Pádua, Suzana Richthofen, Eliane Jatobá, Flor de Lis, Bruno Goleiro, entre outros, soubesse o tamanho do pepino que ia dar, eles teriam feito o que fez? Pode ser que não. Esta resposta está baseada na falta de entendimento que a maioria tem sobre as leis e investigação. No submundo do cárcere se pode ver onde desagam uma boa parte daqueles que, apesar dos seus erros nada justificar, de certa forma foram vítima da falta de conhecimento absoluto da besteira que estava fazendo. A maioria dos erros de toda a natureza se destaca nas diferenças culturais, vez que os que mais infringem as leis são os que menos sabem sobre ela. Isso é a tendência. Quer saber? Isso tudo o sistema adora, e principalmente o carcerário, onde está o maior interessado por aqueles que, infelizmente, ainda não adquiriu seu certificado cultural. Sendo assim, o único recurso é aprender a se levantar com o próprio tombo, pois isso também para um bom aprendedor é uma grande faculdade. Em se tratando da ausência cultural, muitos além do sistema aqui citado se beneficia como carniceiro, fazendo prevalecer a habilidade em enganar, deixando a maioria do povo no verso da situação. A matriz da exploração da falta de conhecimento cultural chama-se Brasília, o resto é filial. O caso Guilherme de Pádua foi um episódio que chamou muito a atenção. De lá para cá houve uma grande mudança nas leis, originada pela mãe da atriz morta, a escritora Glória Pérez. Antes disso, a lei era branda para todos. Com atenuantes mais rigorosos nas leis, aí é que é preciso mesmo aprendermos desde cedo sobre ela, a começar pelas escolas, é claro. A lei é um organismo que tem seus rigores, mas também tem suas falhas e brechas. Todos nós estamos sujeitos aos rigores da lei, afinal somos uma sociedade. Mas acontece, porém, que são poucos que entendem os princípios dela. Porque só uma parte conhece se ela é para todos. Eu fico indignado quando vejo fatos sobre infração gravíssima cometida por pessoas que talvez só atingiu o último degrau na escala Richter criminal por falta de conhecimento penal, ou seja, não sabia do angu de caroço que ele estava preparando para si mesmo. O que é crimes hediondo na lei? Se muitos não sabem nem os comuns, imagine os qualificados. Esta pergunta são poucos que sabem responder. Eu acredito também que conhecimento às vezes só em parte não é bem saber, principalmente quando se trata de questões obrigatórias em nossas vidas. Ou você é do tipo daquele que tudo está bom. Vamos todos juntos buscar aprender o beabá completo.
Cultura é bom, cultura forma cidadão. E cidadão cultuado forma uma sociedade mais justa e menos alternativa. É sem dúvida um dos maiores alicerces da democracia e vital para o ingresso social. O Brasil é um país muito novo, mas suas leis são obsoletas. A lei tem que andar conforme o tempo, a maquinação da mente humana, daquele que não se intimida e nem se limita diante da ordem, onde o que está escrito não é compatível com a gravidade do erro que fulano ou ciclano cometeu. A ausência do saber tem suas parcelas de culpas nesse caso também. Um dos maiores erros e de péssimo exemplo vem daqueles que erra consciente. Em outros casos existe o ato de prevalecer, os inatingíveis, que são aqueles que criaram a própria lei e vivem no erro sob proteção dela. Está escrito que nem os demônios lutam contra seu próprio reinado. Como que eles iam criar uma lei que atingisse eles mesmos? Os artigos que eles infringem são considerados incompatíveis para o tamanho do estrago econômico e social que eles causam. Você já viu uma pessoa comum cometer uma infração na lei e cumprir a pena em casa presa a uma tornozeleira? Em muitos casos, quem manda prender é quem deveria estar preso. Pensa no angu de caroço que aquela equipe de transição de governo Bolsonaro e Temer fez, que acabou com o Lula indo parar na cadeia. Não estou de um lado nem de outro, muito menos julgando. Mas acontece, porém, que nós somos todos dependentes do resultado do trabalho que eles fazem. Diante de tudo isso, eu me sinto como morador de uma casa que ajuda a mantê-la, mas que não pode saber o que se passa dentro dela. A falta de conhecimento geralmente faz a gente aceitar tudo, porque se trata de campos distintos, enquanto o conhecedor vai na frente tirando proveito de tudo e se beneficiando da situação. Vou fazer uma pergunta básica. Qual o sistema, instituição que gera em torno da honestidade? Quem ponharia a mão no fogo por alguma unidade? Um belo dia eu estava assistindo uma assembleia onde o assunto era sobre a direção de empresa institucional e cargos públicos. A oradora falava sobre corrupção. Aí ela disse: sei que o ato de corrupção é repugnante, mas quero lhes fazer uma pergunta. Se fosse algum de vocês que estivesse lá e de repente uma empresa lhe oferecesse o valor de 3 milhões pela obtenção de uma licitação, o que você faria? Hein? O silêncio foi geral. Me fez lembrar a escolinha do professor Raimundo e suas notas 0. Porte de armas. A liberação desse quesito ao cidadão nasce aí uma interrogação na cabeça de cada um. Você acha que é independente de cada setor, e principalmente no trânsito, os que estão e os que não estão legalmente armados, também estão munidos de equilíbrio emocional para tal? Nunca aconteceu um episódio com você que naquele momento você até almejaria estar armado para resolver, e só depois de cabeça fria é que foi pensar? Ver o quanto valeu a pena sair de casa todos os dias e conseguir voltar para os seus? Não existe lugar mais apropriado para a legalização do porte que na zona rural. Seja sítio, chácara, fazenda, não importa, é uma comunidade. Uma vez que os recursos de segurança geralmente estão na cidade. Na minha visão, quem está armado não saiu de casa bem intencionado, exceto corpos de segurança. Fora disso, está na infração. Nesse aspecto, você não pode fazer sua própria segurança, afinal existe o Estado que é encarregado disso, e ele não pode ser omisso, porque você paga para isso. Maria da Penha. É uma lei que anda pegando muitos por aí. Na maioria dos casos, a mulher está com a razão, mas acontece, porém, que essa lei protege a mulher de forma única, desconsiderando o lado oposto, nesse caso o marido. Julgar uma pessoa, e principalmente nessa questão, é um ato de muita responsabilidade. Como você vai saber quem está certo ou errado em briga de casais? Quem na família não tem pelo menos 2 que leva a bufetada da mulher todos os dias? E você sabe, quem bate uma vez e encontra moleza, na certa encontrou um saco de pancada, até um dia haver uma reação, que é a lei da causas e efeito. E no que vai dar isso? Maria da Penha. A não ser se tem denúncias de vizinho, etc e tal, porque de família até que vale, mas não é tão importante quanto a de terceiros. No meu ponto de vista, acho que nós tenhamos que nos inspirarmos nos mais velhos sempre, fazendo prevalecer a maturidade, porque geralmente esses casos acontecem com os mais jovens. Essa medida protetiva é necessária, é lógico, afinal não há mais nada o que se possa fazer além disso, acredito. Pois mesmo com a medida aplicada, não leva segurança alguma para a mulher, e nem inibe o homem se for ele o agressor. Geralmente quem se importa com os efeitos dessa lei imposta são os mais preservados, pois têm uma mentalidade melhor, porque a maioria são brutos.
Já houve muitos casos que, mesmo sob ordem da justiça, a lei não ser cumprida por parte do agressor, visto que isso depende muito da cabeça da pessoa envolvida, e principalmente da parte do homem. Não é qualquer pessoa que está preparada emocionalmente para suportar a perda de uma separação brusca, como se faz a lei neste caso. E para um indivíduo despreparado emocionalmente, pode desencadear uma reação mais que surpreendente. Como nesse caso a mulher é sempre mais segura de si, por outro lado o homem vai ficar igual a serpente no caminho esperando a presa passar. A existência de outro deixa a situação ainda mais grave, é como uma panela de pressão prestes a estourar. Já que nesses casos os crimes geralmente são hediondos, deveria aplicar-se uma lei 10 vezes maior, porque se trata de um sujeito absolutamente incapaz e que não pode jamais viver em sociedade. Assim eu finalizo meu trabalho, agradecendo a todos meus seguidores, prometendo voltar em breve com mais novidade. Um super beijo e um grande abraço a todos. Até mais.